Meus amados irmãos, Deus abençoe sua vida, Deus abençoe a sua família. Eu estou aqui hoje para trazer uma palavra de despertamento. Esta palavra tem o tema discernimento espiritual. A Bíblia diz que no palácio de inverno de Assuero, que ficava em Suzã, houve um homem maligno no seu coração que esperou o poder para mostrar o ódio contra o povo de Deus que morava naquela cidade. O texto sagrado diz que aquele homem ele consegue manipular o próprio rei e lançar um decreto que não podia ser revogado para matar e exterminar o povo de Deus que morava ali, porque incomodava ele de uma certa forma. Deus desperta Mardoqueu, que manda uma mensagem para Esté e diz a ela: é tempo de agir. Esté sabia que sozinha não podia. Ela jejuma, ela ora, mas ela toma uma atitude de ir falar com o rei. Esse é o momento de tomarmos duas principais atitudes. A primeira delas é oração e jejum. Não podemos fazer absolutamente nada sem nos derramar aos pés do Senhor e orar buscando a Ele a sua face. Mas, amados, não é só de oração que a gente resolve o problema de uma nação. Este é um momento crucial para a história do Brasil, inclusive para a história do povo de Deus e dos evangélicos nesse país. Qual é o discernimento? É que nós, que temos a mente de Cristo, percebemos que homens maus que já assumiram o poder e não conseguiram fazer o que queriam, que era a dominação e a exterminação, eles querem voltar ao poder para cumprir o seu intento desde o início, que era destruir a igreja do Senhor e os valores cristãos, porque isso impede eles dominar a nação. Eu digo a você que você deve desconfiar de um cristão que se diz cristão e apoia a Amã. Apoia aqueles que têm projetos contra a igreja. A fala de Haddad ontem contra o bispo de Macedo e a Igreja Universal só é o reflexo do que está no coração deles. Então eu gostaria de dizer a você neste momento, nesta semana de quinta para sexta-feira, que foi o feriado, todas as congregações do campo onde eu pastoreio, estivemos em oração, 8 horas de oração. Centenas de crentes de joelho orando 8 horas pelo Brasil. Mas não é só de oração. Eu tenho conscientizado, usando o direito que tenho, de um país democrático que temos, que eles querem regular, inclusive a internet e a mídia, ao perigo, para dizer a você como Mardoqueu disse a Amã, Mardoqueu disse a Esté: hoje nós não temos rainhas nem reis, mas hoje nós temos Amãs. E a mensagem hoje, como Mardoqueu, eu estou mandando uma mensagem, não é para a rainha Esté, mas para os eleitores, principalmente os cristãos, sejam eles evangélicos ou católicos. Existe um projeto maligno contra nós. E não podemos deixar isto ser implantado, porque isso depende de nós, da nossa arma que temos, que é o nosso voto. Então eu peço a você que me ouve, tenha discernimento de perceber o momento. A Bíblia diz que quando Mardoqueu dar a mensagem a Esté, ela reage. Mas ela não reage dizendo: esse velho está achando o quê? Né? Como muita gente, esse pastor está falando muito de política. Ela podia reagir de várias formas, inclusive a indiferença ao recado e ser surpreendida pela destruição, que inclusive ela seria destruída. Mas ela toma a atitude de um sábio. Ela diz: espera aí, eu não vou entrar para a história como uma covarde. Eu vou fazer a minha parte. E ela entra na história e muda a história, e o povo de Deus tem vitória naquele lugar. E Amã é honrado porque ele estava na direção certa. Meu amado irmão, minha amada irmã, tenha discernimento. Você não pode, você até pode, porque você é livre, mas você não deve cooperar com o reino das trevas, votando em quem defende eles. O PT hoje está claro, sem nenhuma dúvida, que ele tem um projeto ruim para o Brasil, péssimo para as famílias e maligno para a igreja. Alguém que se diz igreja e apoia um projeto desse, você deve desconfiar e fazer como Paulo disse a Tessalonicenses: não se misture, porque eles precisam se envergonhar
porque este não é o comportamento de um verdadeiro cristão. Enquanto estávamos enganados, eu, você, todos nós, Deus não leva em conta o tempo da ignorância. As máscaras caíram e está claro qual é o projeto deles. Que Deus abençoe o Brasil, Deus abençoe a sua